Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querem sentar-se? Se o demônio pudesse escolher um tempo litúrgico, que seria o seu tempo favorito, o tempo que menos causaria danos ao seu império sobre as almas, é bem possível, caros fiéis, que o demônio escolheria o tempo pascal. É certo que o tempo pascal é o tempo da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo e sobre o próprio demônio. O tempo pascal é o tempo da vitória de Jesus Cristo ressuscitado. É tempo de superabundante alegria espiritual. É tempo de paz e de reconciliação das almas com Deus, após 40 dias de penitência. Sendo assim, como é possível que o tempo pascal, tempo da vitória de Jesus Cristo, seja também, de alguma maneira, um tempo de vitória do demônio, um tempo de colheita para o império do demônio? A razão é simples, caros fiéis, e provavelmente nós já tenhamos feito experiência disso, seja nesse ano, seja em anos anteriores. Quando entramos no tempo pascal, de modo particular, quando entramos na oitava de Páscoa, nós costumamos relaxar no combate espiritual. Então essa é a primeira ilusão das almas no tempo pascal, ou seja, a tendência ao relaxamento. Julgamos que já estamos livres dos nossos vícios, seja porque fizemos bastante penitência na Quaresma, seja porque fizemos uma boa confissão na Semana Santa. Sendo assim, caímos na tentação de eliminar certas orações de obrigação, como a oração da manhã ou da noite, e, sobretudo, a recitação do terço do Rosário. Essa redução, muitas vezes drástica, das orações não perturba a alma, porque ela se apoia falsamente no seguinte pensamento: rezei bastante durante o tríduo, frequentei todas as cerimônias do tríduo, comunguei muitas vezes nos últimos dias, rezei muitos terços, muitos rosários na Semana Santa, e assim por diante. Então, em resumo, caros fiéis, a primeira ilusão das almas no tempo pascal é a tendência ao relaxamento no combate espiritual, porque nos julgamos livres dos nossos vícios. Porém, uma segunda ilusão pode ser ainda mais grave que a primeira. Ela consiste na falsa identificação entre a alegria pascal e os deleites dos sentidos. É verdade que na oitava de Páscoa nós nos permitimos mais consolações sensíveis. Em especial, faz parte da alegria do domingo de Páscoa uma certa fartura à mesa, que é uma recompensa legítima após 40 dias de penitência. Por outro lado, a alegria pascal não se reduz às consolações sensíveis. A alegria pascal consiste sobretudo na liberdade de espírito, ou seja, no desapego dos bens sensíveis para almejar bens superiores.
bens sobrenaturais. Então, ainda que a fartura à mesa seja um sinal de alegria, a alegria pascal não se reduz às consolações sensíveis, porque se trata de uma alegria superior, uma alegria que não pertence a esse mundo. A alegria pascal é a nossa modesta participação na alegria dos bem-aventurados, na glória eterna. Essa é a verdadeira alegria pascal. Pois os bem-aventurados no céu se alegram de uma alegria transbordante, que é a visão de Deus face a face. A visão direta, face a face, do sumo bem, que é Deus. Alegria, então, sem fim, alegria transbordante, alegria que supera a inteligência e os sentidos. Nessa vida, porém, nós não somos capazes da visão beatífica. Enquanto estivermos unidos a esse corpo ferido pelo pecado, nós não somos capazes da visão beatífica. Então, a alegria espiritual, em especial a alegria pascal, é a nossa mísera participação, a nossa modesta participação na alegria dos eleitos no céu. Porque, em razão da alegria pascal, da alegria espiritual, nós nos sentimos mais atraídos por Deus do que pelas criaturas. E essa alegria é um efeito de um combate espiritual sério e determinado durante a Quaresma. Mas, quando uma alma confunde e reduz a alegria pascal às consolações sensíveis, ela simplesmente elimina por completo a mortificação da sua vida espiritual. E usa do pretexto da Páscoa para cair na intemperança, no comer e no beber. Nesse caso, caros fiéis, mesmo quando uma alma ainda mantém o hábito da oração, pouco a pouco ela aumenta o seu apego às criaturas, ou seja, o apego às consolações sensíveis. Pouco a pouco, ela entra num ciclo de pecados veniais voluntários, seja por gula, seja por excesso de entretenimento, como vídeos, séries, filmes ou jogos, seja então por preguiça ou ociosidade, e de pecado venial em pecado venial, essa alma se põe rapidamente em risco de ceder a alguma tentação em matéria grave, especialmente contra a castidade. Então é por causa dessas duas ilusões, caros fiéis, que o tempo pascal pode ser também um tempo de colheita para o império do demônio. Quando uma alma compreende mal tanto o combate espiritual, a necessidade de se manter a oração, quanto o verdadeiro sentido da alegria pascal, que não elimina a mortificação. No entanto, essas duas ilusões são apenas efeitos de um mesmo equívoco. Qual equívoco? A maioria dos católicos se sente sem objetivo durante o tempo pascal. O tempo pascal parece, para a maioria dos católicos, um tempo sem objetivo, um tempo sem desafios, um tempo quase sem expectativas. Quando chegamos no tempo pascal, nós não nos sentimos motivados a fazer propósitos na vida espiritual, porque já passamos 40 dias num combate espiritual mais intenso contra os nossos vícios. Além disso, não há grandes festas
durante o tempo pascal. Festas que costumam ser preparadas com mais orações, com novenas, com confissão e até mesmo com jejum, como é o caso da festa da Imaculada Conceição, da festa de São José, de Nossa Senhora do Carmo e mesmo a festa de São Miguel Arcanjo, que é preparada com uma quaresma própria, a quaresma de São Miguel. Em resumo, durante os 40 dias de tempo pascal, a maioria dos católicos se sente sem objetivo, sem desafios, sem motivação para manter a vigilância e mesmo a constância no combate espiritual. Para resolver esse equívoco, caros fiéis, nós precisamos compreender que há uma diferença entre a virtude perfeita e a virtude imperfeita. Quando uma alma sofre de algum vício, os primeiros atos de virtude contra esse vício costumam ser bastante imperfeitos. Na verdade, eles não passam de uma mera resistência aos maus desejos. Ou seja, os primeiros atos de virtude contra um vício são atos de mortificação, de resistência, de luta contra um vício. Como a alma luta para não ser arrebatada pelas paixões durante uma tentação, essas primeiras vitórias custosas contra um vício já possuem algo de virtuoso, mas não constituem ainda a virtude perfeita. Santo Tomás chama essas virtudes imperfeitas de purgativas, ou seja, elas realizam um trabalho mais negativo do que positivo. Um trabalho custoso de resistência às paixões, de luta, de mortificação, de combate contra um vício enraizado na alma. Mas, à medida que a alma avança na prática da virtude, à medida que os maus hábitos são substituídos por bons hábitos, o trabalho da virtude já não custa tanto, porque a alma não sofre mais de desejos violentos e desordenados. Nesse caso, o trabalho da virtude consiste menos em vencer as tentações e mais em dirigir a alma para os atos bons. E esse é o caso de quem atingiu a perfeição numa determinada virtude. Então, a virtude perfeita, caros fiéis, não é simplesmente a vitória perfeita ou a vitória fácil contra as tentações. A virtude perfeita é mais que isso. A virtude perfeita é a perfeita ordem da alma que se dirige a um certo fim, ao fim daquela virtude. É a perfeita ordem da alma. Por exemplo, a perfeita temperança não consiste pura e simplesmente na vitória contra a gula. A perfeita temperança consiste num ato positivo, num ato bom, que é comer com ordem para o bem do corpo e para o bem da alma. Considerando que a temperança é aquela virtude que libera a alma do apego desordenado às consolações sensíveis, para que a alma possa se dedicar com mais liberdade a bens superiores, como a contemplação da verdade. Portanto, quando uma alma atinge a perfeita temperança, ela se alegra com a moderação no comer e no beber. Ela se regozija com a moderação, porque está apegada a bens superiores. A temperança lhe dá a liberdade de espírito
para almejar bens superiores, como a contemplação da verdade. Isso significa, caros fiéis, que o nosso penoso trabalho de purificação durante a Quaresma, o nosso penoso trabalho de mortificação, de penitência, de combate espiritual sério e determinado, esse penoso trabalho não passou de virtude imperfeita. Ou seja, um esforço para não recair no pecado, um esforço para não recair nos vícios, um esforço para impedir novas quedas e reparar as quedas passadas no pecado. Então, se uma alma foi generosa durante a Quaresma, se uma alma foi constante no penoso trabalho de mortificação, de penitência, de combate espiritual sério e determinado, essa alma certamente não ficará ociosa, não ficará sem objetivos, sem expectativas durante o tempo pascal. Porque o tempo pascal será para essa alma o tempo oportuno dado pela providência para a maturação, para o crescimento das virtudes. Em outras palavras, o tempo pascal é o tempo para se adquirir virtude perfeita. Quando as paixões já estão mortificadas, quando as tentações não são mais tão vivas, quando a alma superou as quedas frequentes, os pecados graves, especialmente os pecados contra a castidade. Portanto, caros fiéis, enquanto não compreendermos a distinção entre virtude perfeita e virtude imperfeita, o tempo pascal e a própria vida espiritual parecerão não ter objetivo, quando não houver paixões violentas para moderar ou tentações graves para combater. E, na verdade, a vida espiritual está apenas começando quando uma alma consegue superar as quedas graves e frequentes. A vida espiritual estará apenas começando. Porque, enquanto uma alma tem quedas graves e frequentes, ela mal pode dizer que tem vida espiritual. Porque cada pecado grave é uma verdadeira morte espiritual. Cada pecado grave consiste na expulsão do Espírito Santo da alma e o triunfo de Satanás no coração do pecador. Podemos resumir essa distinção entre virtude perfeita e virtude imperfeita com uma passagem de São Paulo que a liturgia emprega com frequência no tempo pascal. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra. Em outras palavras, caros fiéis, agora que as paixões estão mais mortificadas, agora que as tentações não são mais tão vivas, agora que a alma superou as quedas graves e frequentes, agora, mais do que nunca, agora é o tempo de se buscar as coisas do alto. Agora temos liberdade de espírito para almejar bens superiores, para nos afeiçoarmos aos bens sobrenaturais. Agora é o tempo para se crescer na virtude da esperança, no desejo do céu, nossa pátria definitiva. Pois, como diz São Paulo, a figura deste mundo passa. Então não façamos, caros fiéis, da nossa vida espiritual um mero combate contra paixões violentas e tentações vivas. Não façamos da nossa vida espiritual uma perpétua quaresma contra o pecado, porque não devemos nos contentar com a virtude imperfeita. Não devemos nos contentar com a mera mortificação das paixões. Pelo contrário, devemos almejar o estado perfeito das virtudes. Devemos almejar os bens superiores.
Por outro lado, isso não quer dizer que a mortificação seja uma prática dispensável, uma prática exclusiva do tempo quaresmal. Nada disso. Por mais que uma alma avance a passos largos na vida espiritual, ainda assim nós somos filhos de Adão. Nós ainda possuímos uma natureza ferida pelo pecado. Nós ainda necessitamos de mortificação, de vigilância contra os assaltos do demônio, de prudência para evitar as ocasiões próximas de pecado. A única diferença é que a mortificação terá uma importância menor numa alma mais avançada, enquanto ela terá uma importância maior numa alma principiante. Em outras palavras, para quem ainda se encontra no estado de virtude imperfeita, o exercício das virtudes consiste basicamente na mortificação, na resistência aos desejos violentos e desordenados. Enquanto que quem já se encontra no estado de virtude perfeita, a mortificação tem um peso menor, porque a alma está mais livre para aspirar os bens superiores e não sofre com a violência das paixões desordenadas. Portanto, caros fiéis, se não quisermos perder tudo, perder todo o tesouro de méritos que adquirimos na Quaresma, se não quisermos que o tempo pascal seja a colheita do demônio, mas um tempo de maturação das virtudes, então devemos pôr em prática aquele conselho de São Paulo. Devemos nos afeiçoar às coisas do alto, devemos aspirar à virtude perfeita. Isso seria impossível diminuindo as orações de obrigação e eliminando por completo a mortificação da nossa vida espiritual. A finalidade do tempo pascal não é eliminar o que a Quaresma construiu com tanto esforço em nossa alma. A finalidade do tempo pascal é fazer a nossa alma avançar da virtude imperfeita para a virtude perfeita. Então o tempo pascal está longe de ser um tempo sem objetivo, sem desafios, sem expectativas. Muito pelo contrário, sob certo aspecto, o tempo pascal é a Quaresma do Espírito Santo. Porque dentro de 40 dias, a Igreja celebrará a grande festa de Pentecostes. E devemos preparar muito bem a nossa alma para essa grande graça da descida do Espírito Santo em nossas almas. Pois o Espírito Santo não pode mover, não pode inspirar, não pode conduzir com os seus 7 dons uma alma que não seja dócil. E muito dócil ao seu suave império. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.